Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 27 de agosto, celebramos o 21º domingo do tempo comum. Que aprendamos hoje a amar o que o Senhor nos ordena e a esperar o que Ele nos promete. No evangelho desse domingo, Cristo pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que Ele é. Enquanto muitos acreditam que Jesus é na verdade São João Batista ou Elias ou algum outro profeta, é Simão quem afirma que aquele na sua frente era o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi através desta fé, recebida diretamente de Deus e não dos homens, que Simão se tornou Pedro e recebeu dos céus graças nunca antes vistas. Aprendamos com o exemplo de São Pedro a buscar sempre afirmar a divindade e o senhorio de Jesus, nosso Deus e Senhor. Se você deseja buscar a fé dos apóstolos, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a força divina a um coração quebrado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus tem uma força extraordinária sobre a nossa vida para suscitar no nosso coração o dom da fé. Hoje nós vemos a profissão de fé de Pedro, que é capaz de dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus hoje também se dirige a cada um de nós e Ele nos pergunta: o que eu sou para você? Ou o que eu posso realizar em você? Nós cantávamos na aclamação ao Evangelho: aleluia, a minha alma abrirei. Um coração que se abre, uma alma que se abre para Deus, é como que um coração, uma alma que responde à sua graça pelo dom da fé. Um Deus que nos chama, um Deus que se revela a cada um de nós e que pede do nosso coração uma resposta, a abertura do nosso coração, a abertura do nosso ser para Ele. Hoje o Senhor deseja suscitar esta graça na nossa vida. Ele espera a nossa resposta, Ele espera o nosso sim, Ele espera a nossa decisão. Jesus pergunta aos seus discípulos, e eles perguntam
e ele pergunta a cada um de nós neste dia: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As pessoas daquela época começaram a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos profetas. Eles começam a falar de figuras do passado, eles começam a falar de figuras do Antigo Testamento, ou próximas a eles, mas figuras passadas. Em outras palavras, eles estavam dizendo: quem era poderoso, forte, quem era um sinal de Deus, já existiu, e talvez não esteja mais aqui entre nós. Mas Pedro pôde responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: o Senhor é aquele que pode realizar aquilo que eu não posso. O Senhor é aquele que pode fazer aquilo que eu não consigo sozinho. O Senhor é aquele que era, que é e que virá para julgar vivos e mortos e para dar a libertação a todos os cativos. O Senhor é o Deus de Israel, tão esperado. Essa certeza de fé de Pedro foi tão forte, foi tão firme, que Jesus pôde dizer ao seu apóstolo: você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra principal que sustenta a igreja, o templo, tem um nome. A pedra angular, desprezada pelos construtores, tem um nome. Que se tornou a pedra principal, tem um nome na nossa vida, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós sabemos quem Ele é, quando nós vivemos em comunhão com Ele, e é isso que a nossa fé nos proporciona, nós somos rocha firme, firme no Senhor, capaz de edificar a igreja também. A fé de Pedro seria sustento para muitos. A certeza do coração de Pedro seria sustento na fé de muitos. É bonito porque o Evangelho nos mostra as fraquezas de Pedro, mas também os momentos de fé de Pedro, os momentos em que ele decidia partir por si só. A gente vê claramente as suas fraquezas, mas nos momentos em que ele se volta para Deus, nós vemos a fortaleza da sua fé. O Evangelho não nos esconde Pedro que afunda nas águas. O Evangelho não nos esconde Pedro que corta a orelha de um oficial. O Evangelho não nos esconde o Pedro que nega Jesus Cristo. Mas o Evangelho também nos mostra Pedro que é capaz de segurar nas mãos de Jesus, segurando firme em suas mãos, ele pode ser devolvido à barca novamente. O Evangelho nos mostra Pedro que é capaz de chorar os seus pecados e, arrependido, professar o seu amor pelo Mestre. O Evangelho nos mostra Pedro que, firme na sua fé, caminha decididamente em direção ao Senhor. Tem alguns momentos de fraqueza na nossa vida que demonstram a fortaleza de Deus, e deve ser sempre assim. Quando nós descobrimos que somos fracos, é aí que somos fortes, porque há aquela abertura do nosso coração para uma fortaleza que não está em nós mesmos, mas tão somente em Deus, nosso Senhor. Pedro estava descobrindo coisas grandiosas do coração de Jesus. Pedro estava descobrindo mais a respeito de Jesus, estava vivendo verdadeiramente como um consagrado. Um consagrado é alguém que está firme em Deus, é alguém que não traz a força de si próprio, mas traz consigo a força do Senhor, e esta força também hoje que é derramada sobre as nossas vidas. Pedro pôde receber das mãos de Jesus as chaves do reino dos céus. E às vezes a gente pode se perguntar: que chaves são essas? É bonito quando nós vemos uma descrição ali, uma imagem
de São Pedro, e ele traz nas mãos duas chaves. E Santo Tomás de Aquino, se aprofundando no Evangelho, se aprofundando nas Sagradas Escrituras, ele nos diz: essas duas chaves são como que dois grandes sinais que Deus coloca nas mãos da igreja. A primeira chave é a palavra de Deus. Ela é capaz de abrir a nossa alma, ela é capaz de abrir o nosso coração para o reino de Deus, ela é capaz de nos unir ao céu, ela é capaz de trazer vida nova ao nosso coração, ela é capaz de suscitar a fé em nossas almas. A palavra de Deus, não somente pregada, mas acolhida, vivida, a palavra que transforma o nosso coração de dentro para fora. A segunda chave é a força dos sacramentos. Pelos sacramentos, pelo batismo, pela Eucaristia, pelo crisma, pela confissão, o céu se abre para nós e nós somos desligados de uma vez por todas de todo pecado, de toda treva, de todo erro, de toda dominação do mal. Nós somos desligados para tudo aquilo que devemos nos desligar e somos unidos ao Pai do céu, porque assim está unido o Filho ao Pai eterno. Hoje nós somos chamados a nos voltar para essas duas forças, para a força da palavra e para a força dos sacramentos. Quando você se encontrar diante de um beco sem saída, diante de uma porta fechada, que você não sabe como transpor, que você não sabe como abrir, a primeira leitura de hoje nos diz que Deus dá uma chave ao seu servo Eliasim, chave que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre, como sinal profético daquilo que ele faria através do seu filho. E a igreja, esta chave vem com as mãos do Senhor Jesus para nós. Quando você se encontrar diante de uma porta fechada, lembre-se que a chave está nas mãos de Cristo. Esta chave é a palavra de Deus. Esta chave é a força dos sacramentos na sua vida. É o momento de se voltar para a palavra, é o momento de se voltar para o Senhor, e você vai aprender como passar pela porta. A porta muitas vezes se apresenta estreita, para que a gente possa se fazer pequeno para passar por ela. Quem nos ensina isso é a palavra de Deus e a força dos sacramentos. Às vezes queremos ser grandes com as nossas próprias forças, com os nossos próprios intentos, com as nossas próprias capacidades, mas ser forte em Deus é reconhecer que nós precisamos dele. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que o passado nos prende, mas a fé e o amor nos faz caminhar. E ela diz ainda mais: com Deus nós não caminhamos, nós voamos, e as duas asas são a confiança e o abandono em Deus nosso Senhor. Eu tenho para mim que Pedro começou a voar um pouco a partir deste encontro com Jesus. Ele já sabia algo a respeito de Jesus, mas a partir do momento em que ele confia, a partir do momento em que ele se abandona inteiramente diante do Mestre e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele já não estava mais tão apegado às coisas desta terra, mas já estava se tornando mais firme em Deus nosso Senhor. E por isso Jesus pede algo inusitado aos seus discípulos. No finalzinho do evangelho de hoje, lá no último versículo, Jesus diz assim: não conteis nada a ninguém, não digais ainda que eu sou o Messias. Por que Jesus diz isso aos seus discípulos?
Por que Jesus pede isso aos seus discípulos? Porque aquele momento não era o momento ainda de falar, mas era o momento de conhecer mais de Deus, era o momento de fazer a experiência com Deus. Para tudo nesta vida há um tempo. Às vezes a gente quer falar do Senhor, talvez você já quisesse estar dando testemunho da graça que você está pedindo hoje, nesse domingo, mas talvez seja esse o momento de você conhecer mais de Deus, de você se aprofundar mais no Senhor. Eu geralmente, quando me encontro numa situação difícil na minha vida, eu costumo dizer para mim mesmo: esse é o momento de eu conhecer mais de Deus, porque aqui Ele também se revela. Quando você estiver diante de uma situação muito difícil, lembre-se, se esse não é o momento para falar das maravilhas e daquilo que Deus fez, daquilo que Ele pode fazer, esse é o momento de conhecer mais de Deus. Esse é o momento de se aprofundar ainda mais no mistério de Deus. Foi isso que fez com que São Pedro se tornasse forte no Senhor, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falavam dele, de Jesus, e falavam errado, e falavam de maneira imprecisa. Alguns já queriam até mesmo prendê-lo e matá-lo, porque não o conheciam. Mas Pedro pôde conhecer o Senhor, e antes de falar, ele pôde trazer o Senhor Jesus dentro do seu coração, dentro da sua vida. Ele pôde proclamar com a sua vida: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pôde viver como um consagrado, colocando tudo nas mãos de Deus. Como nós rezamos hoje no Salmo: Senhor, tua bondade é para sempre. Não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Esta obra somos cada um de nós. E ainda que você não esteja conseguindo construir algo sozinho, há uma mão poderosa, e essa é a mão do Senhor, que é capaz de te desmontar e te fazer de novo, se for preciso. O Senhor está aqui e Ele deseja moldar o seu coração, para que neste grande edifício espiritual que é a igreja, você possa ser pedra viva, pedra forte, firme no Senhor. Há um padre da igreja que diz que há pedras que precisam ser polidas, que precisam ser lapidadas, para que possam se encaixar no seu devido lugar. Talvez para o lugar que Deus está preparando para você, Ele esteja te lapidando hoje, agora. Deus não te prepara somente para um lugar nesta terra, mas Ele prepara um lugar para você no reino dos céus. Tudo que ligares na terra, a partir do momento que a gente aceita essa palavra, tudo que ligares na terra será ligado no céu. A partir do momento que a gente aceita essa palavra, a gente está dizendo para o Senhor: Senhor, eu aceito ser lapidado para entrar na tua glória, eu aceito ser provado para estar contigo, eu aceito ser experimentado pelo fogo, se preciso for, para estar em comunhão contigo, porque mais vale estar na tua presença do que viver 1000 anos fora de ti. Senhor, neste dia eu desejo ter esta fé que pôde repousar sobre o coração de Pedro. Por isso, neste dia, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, e o Senhor, o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que dá chaves ao seu servo, chaves que abrem portas que ninguém fecha, e que fecha portas que ninguém abre, deseja abrir as portas que se encontram fechadas na sua vida, mas deseja fechar também nesta hora aquelas portas que não deveriam estar abertas.
O Senhor deseja abrir um caminho todo novo diante dos seus olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revela a cada um de nós neste dia, e a Tua palavra nos faz lembrar que a nossa fé nos faz viver a nossa consagração a Ti. Somos inteiramente consagrados a Ti e devemos consagrar toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor me concede a chave da palavra de Deus e a chave da força dos sacramentos, para que eu possa estar ligado ao céu. Obrigado, Jesus, porque hoje eu renovo minha consagração, minha pertença a Ti. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. eu Te louvarei. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o céu. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Fica de pé, dá a mão para quem está do seu lado, dá a mão para quem está do seu lado. A fé é assim, ela é capaz de sustentar a nossa vida. A fé de Pedro seria capaz de incendiar o coração da igreja. A fé dos apóstolos seria capaz de incendiar o coração de uma grande multidão. De fé em fé, de glória em glória, Deus se revela a cada um de nós. Sustenta a mão deste irmão e nós vamos cantar novamente. Que a sua fé seja sustento também na fé desta pessoa que está do seu lado neste dia, porque na igreja ninguém caminha sozinho. Deus é conosco, Ele é maior. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos,
Senhor está operando na sua vida, porque Ele não deixa a sua obra inacabada. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Aplaude o Rei dos Reis. Celebrarei, celebrarei.